Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre o final de Jujutsu Kaisen, ok? Eu sei que demorei um bocadinho de tempo, ele já terminou há alguns dias, mas eu decidi que teria que falar na mesma porque eu falei bastante durante a sua running, né? Durante o seu tempo que passou, de certa forma até virou um bocado um meme na stream, que virou o Jujutsu Kaisen, né? Porque eu falei bastante sobre Jujutsu Kaisen, e com razão e com motivos, porque realmente o Ghost é um excelente diretor e foi bastante interessante ver esta nova take no anime. E antes de dar uma overview final, assim geral da obra, queria só falar um pouquinho deste último episódio, onde tivemos a parte final do Kenjaku, né? De certa forma acabar o seu plano, né? Porque tudo correu de certa forma da maneira que ele queria, né? Tivemos vários subplots ao longo deste arco que levaram até esta parte final. O próprio Kenjaku conseguiu então realmente levar o Gojo que ficou aprisionado, e além disso conseguiu invocar uma coisa bastante interessante que de certa forma vai fazer com que o próximo arco possa realmente existir, né? Esta continuidade do que o Kenjaku conseguiu alcançar neste finalzinho acaba por ser bastante interessante e de certa forma até fugir um pouquinho do típico Battle Shonen, onde de certa forma muito provavelmente o Kenjaku aqui teria sido derrotado e não foi, ok? Por acaso, é assim, quando uma pessoa vê que o Mahito claramente seria o final, né? E o facto do Kenjaku ter conseguido absorver os poderes do Mahito para poder usar então esta transformação inerte, ou seja, o poder do próprio Mahito para dar também poderes a outras pessoas, várias coisas que apareceram assim muito de repente, que vocês viram neste final, que foram bastante interessantes e que de certa forma acabam por realmente então dar esta continuidade para o que aí vem, ok? Portanto, Jujutsu Kaisen terminou, foram 23 episódios fantásticos, ok, houve aqui altos e baixos, sem dúvida alguma. Eu gostaria de destacar principalmente o episódio 5 da primeira temporada, porque eu acho que aquilo foi fantástico. Aquele episódio todo muito bem dirigido, da parte de onde vemos o próprio, não o Kenjaku, né, mas o Geto ainda na altura começasse a deteriorar e a começar a questionar-se a si mesmo se o caminho que ele estava a seguir era o melhor, né, o facto de ele querer apenas que basicamente o mundo fosse apenas feiticeiros, né, acabar com os humanos, de certa forma. E um mundo onde reinavam apenas os feiticeiros, né, Jujutsu, e portanto vemos muito bem essa deterioração da personagem, que para mim continua a ser o melhor vilão até agora da obra, o Geto. Acho que sim, embora tenhamos tido pouco tempo do Geto em si, né, tivemos o filme, mas tivemos pouco tempo do Geto, mas eu acho que é uma personagem bastante interessante e gostei muito como desenvolveu aquela parte final. De certa forma acho que foi bastante refrescante no que toca ao Battle Shonen, porque o Battle Shonen normal, os vilões, regra geral, têm motivações muito bland, né, muito rasas, que não acabam por não dar muita argumentação para o enredo, mas aqui não, eu achei que o Geto, a maneira como nós vemos gradualmente ele a questionar-se, é que não foi só nesse episódio, né? Nós vamos vendo aos poucos o Geto a questionar-se um pouquinho do que está ali a passar, até que nesse episódio ele tem completamente, passou-se, né? Completamente quebrou, que é mesmo essa palavra, quebrou, e depois tivemos o filme, né, o Zero, que passa-se depois destes primeiros 5 episódios desta segunda temporada e que nos complementa e que nós todos sabemos como é que acaba, não é? Portanto, de certa forma esse episódio foi muito, muito, muito bem dirigido. Aquela parte final, onde o Geto aparece naquela plateia e vemos as palmas a bater enquanto que o Geto tem aquele discurso todo sádico, enquanto que mata as pessoas, ficou fenomenal, é um dos melhores episódios sem dúvida alguma, e foi uma direção que só o Gosso conseguiria proporcionar, o Gosso como diretor-geral conseguiria proporcionar. E é esse um ponto que eu quero entrar aqui, é a diferença. Como é que tivemos uma segunda temporada bastante diferente da primeira, ok? Eu não vou dizer que esta foi perfeita, porque não foi, realmente tivemos alguns problemas de produção bastante evidentes para toda a gente, e também tivemos um bocado um problema que, tudo bem, o Park, que era o diretor antigo, é melhor com a ação. É verdade, o Gosso, como diretor geral em tudo, drama, maneira como enquadramentos, a liberdade artística, é melhor que o Park, sem dúvida alguma. Ou seja, como diretor geral, eu acho que o Gosso é melhor e fez o melhor trabalho, sem dúvida alguma. Só que o Park, como diretor de ação, ficaria muito melhor. Ou seja, como diretor geral, eu acho que o Park acaba por não acrescentar muito de outras vertentes, além da ação, claro, enquanto que o Gosso acaba por complementar muito bem todo o resto. Portanto, eu acho que uma simbiose do Gosso com o Park seria um mundo perfeito. Portanto, se tivéssemos o Gosso como diretor e o Park como diretor da ação, eu acho que seria um dos melhores dos dois mundos, não é? De certa forma. Mas, no geral, como eu sou uma pessoa que
dou muito valor à vertente artística e à vertente de direção, ou seja, aqueles enquadramentos diferentes, esse uso das palmas para realmente vermos um pouco o estado de Madness, né, de certa forma, do próprio gueto, enquanto bate palmas, enquanto que faz o assassino, né, como aquelas pessoas estavam lá. Eu acho que esse tipo de coisas acrescenta muito e nós não vimos muito isso na primeira temporada. Ou seja, a primeira temporada era muito mais direta no que toca um Battle Shonen, era muito mais ação, era muito mais ação oriented, tinha claramente, o objetivo era realmente ter muito mais consistência a nível de designs, ter aqueles filtros horríveis, Nossa Senhora. Graças a Deus que na segunda temporada melhorou imenso a direção de arte, pá, fantástico, já tinha sido no filme, mas na segunda temporada continuaram. E sem dúvida alguma que nessa vertente a primeira temporada era mais para aquelas pessoas que realmente se calhar não percebem tanto do que está a acontecer na tela e preferem tudo com mais efeitos 3D, né? Mais CG-like, tudo muito mais brilhante, um pouco a Kimetsu, de certa forma. Enquanto que eu prefiro muito mais, pá, não estou a dizer que existe certo ou errado, mas temos que saber diferenciar o tipo de adaptação e temos que saber ver que de um ponto de vista objetivo, vamos pôr assim, não existe bem objetividade em arte, existe alguma objetividade, não muita, mas de certa forma, vamos pôr assim, neste momento, objetivamente, esta segunda temporada é melhor visualmente que a primeira. Ok, teve alguns episódios um bocadinho mais... o início do Shibuya, do arco de Shibuya, foi um bocadinho mais sofrível, sem dúvida, mas depois a partir dali teve alguns episódios bons, outros menos bons, mas a partir da luta do Choso contra o Itadori, foi sempre assim, até que tivemos aquele episódio, aqueles dois episódios incríveis, o 16 e o 17, o 16 pelo Miso e o 17, que podia ter sido melhor se tivesse tido mais tempo, sem dúvida algumas coisas inacabadas, mas pá, eu falei disso nos vídeos, eu fiz vários vídeos, né, como vocês sabem, e portanto eu falei sobre isso, portanto quem quiser vá ver esses vídeos, não é esse o meu objetivo, e sem dúvida alguma que conseguiu ser, ou seja, no seu auge, esta temporada é melhor que a primeira, no seu auge. No seu bottom, ou seja, no mínimo, talvez não seja tão consistente para quanto a primeira, acho que é um bocado por aí, mas eu gostei imenso desta temporada, acho que é um excelente Battle Shonen, acho que conseguiu proporcionar muito visualmente, vimos a personagem do Itadori a quebrar-se completamente, que foi algo bastante interessante porque eu não queria saber do Itadori para nada, e acho que esta segunda temporada deu uma nuance muito interessante à personagem, tivemos várias fatalidades, tivemos várias pessoas que foram desta para melhor, tivemos um enredo bastante interessante, o Mahito, a maneira como vemos a diferença entre o Mahito e o Itadori, a questão de ele ser ele, o outro ser o outro, né, a questão da alma, pá, acho que são coisas que foram bem trabalhadas para um Battle Shonen principalmente, e sem dúvida alguma que foi uma experiência muito boa e que eu recomendo Jujutsu, principalmente esta segunda temporada, a toda a gente, ok? Sem dúvida alguma. Eu podia entrar aqui em mais detalhes, claramente que sim, mas eu acho que já expliquei o essencial e acho que isso é o mais importante. Eu fui completamente blind, ok, sabia alguns spoilers, é verdade, mas eu não sabia ao certo como é que as coisas se iam desenrolar e estou muito curioso para esta terceira temporada, mas espero que pelo menos deem tempo ao Goço caso ele se mantenha como diretor. Não vão, malta, porque eles já anunciaram a terceira temporada que vai dar overlap de certeza com a produção de Chainsaw. E dado overlap com a produção de Chainsaw, a animation staff é pretty much a mesma. Pá, não é exatamente igual, mas partiram bastante gente, né? E então não vai ser saudável, não vai, e o mapa enquanto que não mudar, enquanto que o Manabu Otsuka não tiver essa percepção de que realmente está a fazer as coisas muito mal, enquanto que ele não tiver essa percepção, nada vai mudar. Visualmente vai ser muito interessante, sem dúvida alguma, só que é aquela questão, acaba por prender todo o potencial que poderia sair dali. Portanto é isso, obrigado muito por terem visto este vídeo, obrigado por terem acompanhado as minhas análises de Jujutsu Kaisen, tanto da história como do ponto de vista técnico, porque será sempre esse o meu propósito, sempre um pouco mais na parte técnica, nem da história, claramente que sim. Hoje decidi não falar tanto da história, mas sim de certa forma comparar um pouco a primeira temporada com a segunda. Depois tivemos agora, no final, tivemos a presença do Yuta, né? E como ele diz que vai matar o Itadori, até porque é aquela questão de que o Itadori já não consegue propriamente controlar muito bem o Sukuna, embora aquilo tivesse sido com os dedos e tal, mas de qualquer maneira o próprio Yuta, de certa forma, o Yuta e não só, né? Todos eles veem o Gojo, neste caso o Gojo foi tido como uma ameaça, embora esteja setelado, aquilo que aconteceu um bocado para acalmar o cu dos outros, se me permitem a expressão, porque de certa forma
foram pôr culpas nas pessoas que realmente não têm culpa, por assim dizer. Além de que agora é geral que toda a gente conheça que realmente existe a questão dos espíritos, portanto foi divulgado ao público. Portanto, vamos ver como é que vai ser esta terceira temporada. Eu não sei nada do plot, não sei nada do enredo, e estou bastante interessado para ver o que é que vai ser dali, mas espero muito bem que pelo menos o Goço, caso se mantenha, que eu espero também que sim, tenha um bocadinho mais de tempo, um bocadinho mais de recursos, um bocadinho mais de, como é que eu ia dizer, amar a animação, que é isso que o estúdio não gosta, o estúdio Mapa. Muito obrigado por terem visto o vídeo, eu vejo-vos numa próxima, tchau, tchau.